Bom dia! Você sabe por que as empresas devem selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos? As empresas devem escolher as ferramentas e técnicas adequadas para avaliar os riscos associados a uma atividade, processo ou circunstância específica no ambiente de trabalho. Existem várias ferramentas e técnicas de avaliação de riscos disponíveis, como análise preliminar de perigos, análise de modo e efeitos de falha, análise de árvore de falhas, entre outras. É importante escolher a ferramenta e técnica adequadas para avaliar o risco específico, com base em fatores como complexidade e escala, natureza e probabilidade de ocorrência do risco. Dessa forma, a organização pode obter resultados mais precisos e confiáveis na avaliação de riscos ocupacionais, o que ajuda a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e do ambiente de trabalho. Quem tem o poder tem o dever correspondente. Quem cria o risco tem o dever de evitar o dano. Não sou eu que quero, é a norma que exige. Quem cria o perigo, ainda que não tenha culpa, tem o dever de eliminá-lo. Quando alguém age ou se omite culposa ou dolosamente infringindo, com essa conduta, um preceito jurídico de direito, causando dano a outrem, nasce aí a responsabilidade civil que se traduz na obrigação de reparar o dano sofrido pela outra pessoa. Respondem pelo crime de perigo os causadores, pessoas físicas, podendo ser incriminados o presidente da empresa, os diretores, os engenheiros e os técnicos, ou qualquer membro da empresa que tenha envolvimento na ação ou omissão, dolosa ou culposa, ocorrendo morte ou lesões corporais. Todos eles responderão por crime de homicídio ou de lesões corporais, conforme prescreve o Código Penal brasileiro. Importante sobre a análise de riscos. Os executantes devem preencher o nome da tarefa que será executada, o local onde será realizada, a data, os nomes dos executantes e a matrícula de cada um. Anotar o desdobramento da tarefa em atividades passo a passo, e para cada atividade um ou mais riscos. Os executantes devem estar verificando a análise de risco durante toda a tarefa para ter a certeza que todas as atividades foram colocadas. E todos os riscos foram identificados e bloqueados. Normalmente durante a tarefa surgem novos riscos em virtude do local ou de alguma ocorrência não prevista. Devemos prestar atenção quando tem uma outra equipe trabalhando próximo. Ela pode criar novos riscos para a nossa equipe, assim como nós podemos estar criando para ela. Devemos estar atentos para qualquer alteração de condições que possam afetar a segurança, a saúde e a integridade física dos executantes. Bom dia! Vocês sabem a importância de se fazer levantamento de perigos e riscos nas frentes de serviços? É importante realizar uma análise inicial de riscos antes de começar a operar um novo negócio ou instalação. Esse processo é chamado de levantamento preliminar de perigos. Essa análise ajuda a identificar possíveis perigos e riscos para a segurança das pessoas e do ambiente. É uma medida importante para prevenir acidentes e garantir a segurança no local de trabalho. Portanto, é crucial que essa análise seja realizada antes do início das atividades do novo estabelecimento ou instalações. Então não vamos descobrir os perigos e riscos da atividade à medida em que estão sendo executados os serviços. Nesse caso, a sua atividade poderá ser paralisada, porque ela não deveria nem ter começado. Conforme a NR, 12 colaboradores sendo treinados na operação de equipamento de guindalto. Esses aqui são colaboradores que executam as suas atividades no sistema elétrico de potência. Então eles fazem a implantação de postes de madeira ou de concreto. Neste treinamento eles são orientados a realizar as atividades com segurança. Eles precisam ter habilidade e precisão nas operações de movimentação de carga, pois um erro na atividade pode ser fatal. Por isso, nesse curso, eles treinam exaustivamente para que na hora da atividade à vera, eles estejam treinados e habilitados e pronto para o serviço. Muito bem, o colaborador vai querer justificar que está correto o que ele está fazendo,
e que não existe risco na atividade que está sendo executada. Mas, de acordo com a orientação da segurança, a atividade está reprovada. Vamos imaginar o colaborador nesta plataforma. Será que realmente está seguro? Além da sobreposição dos pranchões, os mesmos não estão travados, com risco de tropeções e, consequentemente, quedas. Em se tratando de atividade de trabalho em altura, em plataforma e andaimes, devemos ficar atentos à construção de guarda-corpo e à utilização de equipamentos específicos para atividade de trabalho em altura, deixando bem claro que a atividade de trabalho é diferente de arte. Aqui estamos realizando uma inspeção numa estação de bombas, onde teremos os riscos de choque elétrico com possível queda de objetos, queda de materiais, entre outros. A organização limpeza é muito importante nesse local. Temos, além da sobra de materiais, um emaranhado de cabos elétricos, pedaços de tubos e conexões, que vão sendo deixados ao longo do caminho, para a futura montagem das estruturas. Em um outro ambiente, podemos ver colaboradores improvisando acesso para lançamento de cabos elétricos em bandejamento. Realização de atividade dessa forma não pode. Em uma central de concreto, o risco de contaminação através das vias aéreas por cimento é grande. Por isso, nesse local, os colaboradores devem utilizar máscaras contra poeira. Evite improvisações nas frentes de serviço. Se a amarração da carga oferece risco de queda das tubulações, paralise a atividade. Carga em suspensão, de forma alguma o colaborador pode colocar a mão na mesma. Sem luva então, jamais. Quem tem o poder tem o dever correspondente. Quem cria o risco tem o dever de evitar o dano. Não sou eu que quero, é a norma que exige. Quem cria o perigo, ainda que não tenha culpa, tem o dever de eliminá-lo. Quando alguém age ou se omite culposa ou dolosamente infringindo, com essa conduta, um preceito jurídico de direito, causando dano a outrem, nasce aí a responsabilidade civil que se traduz na obrigação de reparar o dano sofrido pela outra pessoa. Respondem pelo crime de perigo os causadores, pessoas físicas, podendo ser incriminados o presidente da empresa, os diretores, os engenheiros e os técnicos, ou qualquer membro da empresa que tenha envolvimento na ação ou omissão, dolosa ou culposa, ocorrendo morte ou lesões corporais. Todos eles responderão por crime de homicídio ou de lesões corporais, conforme prescreve o Código Penal brasileiro. A empresa tem a obrigação de fornecer os EPIs para os colaboradores. E este tem a obrigação também de utilizá-los nas atividades a serviço da empresa. A abertura de chaves parece uma atividade simples, mas se o colaborador não estiver utilizando as luvas de proteção, em caso de uma falha, poderemos ter aí uma fatalidade. Podemos perceber que em algumas situações o eletricista tem a mania de utilizar os EPIs de forma incorreta. Vamos citar um exemplo bem comum. Colaborador executando as atividades utilizando apenas a camisa retardante a chamas, porém a calça de tecido comum. Em caso de acidente, o colaborador estará realmente protegido? É claro que não. A falta de percepção de risco fica evidente em várias situações. Como podemos deixar um soldador trabalhar sem as luvas de proteção, sem o avental de raspa, sem perneira de raspa e sem a máscara de solda? Para tudo! Não podemos ficar aceitando que as coisas estão fora de controle. Segurança do trabalho em primeiro lugar. Bom dia! Você sabe por que as empresas devem selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos? As empresas devem escolher as ferramentas e técnicas adequadas para avaliar os riscos associados a uma atividade, processo ou circunstância específica no ambiente de trabalho. Existem várias ferramentas e técnicas de avaliação de riscos disponíveis, como análise preliminar de perigos, análise de modo e efeitos de falha, análise de árvore de falhas, entre outras. É importante escolher a ferramenta e técnica adequadas para avaliar o risco específico, com base em fatores como complexidade e escala, natureza e probabilidade de ocorrência do risco. Dessa forma, a organização pode obter resultados mais precisos e confiáveis na avaliação de riscos ocupacionais, o que ajuda a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e do ambiente de trabalho. Considera-se atividades de navegação fluvial toda e qualquer atividade que envolva algum tipo de navegação com equipamentos de apoio como barcos, lanchas, balsas,
dragas e outros específicos que se desloquem sobre rios, lagos, canais artificiais ou quaisquer outras porções fluviais navegáveis, não se aplicando este procedimento a navegações no mar. Considera-se atividades de dragagem as atividades que consistem em remoção de sólidos, limpeza, desassoreamento, alargamento, desobstrução, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagos ou canais artificiais, não se aplicando este procedimento em atividades de dragagem no mar.